tem 30 segundos para perguntar. Tá, beleza. Na verdade, quando a chapa POC colocou em relação ao grupo político que está no DCE, dizendo que eles têm uma lógica parlamentar, a resposta deles foi dizendo que é muito fácil você dizer que existe uma lógica parlamentar, mas é difícil explicar. Então eu queria que ele explicasse o que é uma lógica parlamentar. É muito difícil do conjunto dos estudantes perceber essa crítica que nós fazemos. Não é só a lógica parlamentar, mas é fazer o movimento por cima, nos acordos de cúpula, tudo isso que a gente coloca, que são palavras, né? A gente só vai ver quando as pessoas, por exemplo, entram para a mobilização do veto e se candidata para ser delegado, né? A lógica parlamentar é quando você prioriza os espaços institucionais, como a Assembleia Legislativa, como o Consul, como os órgãos colegiados, e vão fazer negociação desses órgãos. Ou fazer a lógica parlamentar de tentar negociar com o PT e com outros partidos de esquerda, para tentar lá na Assembleia Legislativa a gente conseguir passar a reivindicação de barrar o veto. E a lógica que nós falamos tem que fazer uma lógica contrária. Não depositar esperança nesses caras. Tem que fazer negociação com eles, tem que fazer negociação com eles. Mas somente com a mobilização. E colocando as pessoas para fazer uma mobilização e construir um movimento que nós vamos conseguir as vitórias. A outra é os acordos de cúpula, que é você procurar uma pessoa de uma outra organização, fechar por cima do movimento o posicionamento do conjunto e aplicar isso para o conjunto do movimento. Por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, quando a gente foi na primeira manifestação contra o veto, em que foi chamada uma Assembleia Geral, mas já estava tudo pronto, já tinha tudo acertado. Que era acertado o quê? Ir para Paulista e não colocar no conjunto de estudantes um real debate se era melhor ficar dentro da Assembleia Legislativa ou sair. Ou, por exemplo, como o DCE, nesses últimos anos, faz os acordos com o DCE da USP, ou com o DCE da Unesp, quando era o JS, de tentar fechar uma política e fazer os atos através da política. Ou como eles fazem o acordo com o Fórum das Seis. E muitas vezes não trazem todas as informações do Fórum das Seis. Quando alguém se coloca como delegado para acompanhar o Fórum das Seis, vai saber as evidências e as coisas que não vêm para o conjunto do movimento. É parar essa lógica, que aqueles que são delegados são mandatados pelo movimento. Ele está dispondo a sua argumentação e seu físico para responder ao conjunto do movimento que foi tirado numa Assembleia. É isso aí que tem invertido. Só alguns adendos ao que o Pet disse. Porque o problema do que a gente está dizendo de lógica parlamentar é qual é o seu referencial de atuação. Porque no movimento, na nossa opinião, você tem que ter um referencial que é luta, é mobilização, passagem de sala de aula, etc, etc. Você pega esse referencial e pauta ele a partir do calendário da institucionalidade por aí afora, você perde o referencial das salas de aula, de passar e fazer a mobilização que, na nossa opinião, tem que ser ir para a rua. Um exemplo, teve a campanha do veto, e que, na nossa opinião, teve uma certa disposição do movimento estudantil, e o DCE entrou nessa onda também, de pautar o seu calendário via votação da Assembleia Legislativa, quantificar se é possível ou não o veto ser derrubado. Os professores da rede estadual, 2 semanas depois, frente a um projeto que estava na Assembleia Legislativa que demitiria mais de 100 mil professores de regime de contratação temporária, fizeram uma manifestação de 25 mil a 30 mil pessoas e logo em seguida esse projeto foi retirado. Quer dizer, não atuaram em cima de um referencial parlamentar. E a gente não ia dar direito de resposta para nenhuma chapa, como não foi feito. E só que uma chapa das outubro se sentiu que deve um esclarecimento sobre a questão do IEL que foi citada. As meninas do IEL lá pediram para esclarecer. Foi citada pelo... Também tinha os esclarecimentos também. Eu tinha esse esclarecimento lá, essa questão. Vocês estão na mesma chapa. Aí vai precisar de esclarecimento, olha. Ó, vai precisar de esclarecimento sobre o caixa, as coisas que eles colocaram. Esclarecimento como eles falaram que era mentira, o que eu falei, que eu poderia pedir. Então morreu. Tudo bem? Retirar? Beleza. Bom, então, gente, queria colocar aqui que eu sou bicho e estou dando a cara para bater aqui. Muitas as chapas aí estão falando que o movimento estudantil não esteve presente nos últimos anos. Isso é desrespeitar a memória do movimento estudantil e das pessoas que estavam aqui. Vou citar umas coisas, escutem bem as pessoas da chapa. Luta contra a proibição de festa, greve da Previdência, da enfermagem, na FEF e na FEA, 2 greves na arquitetura, o SUBA, plebiscito do Provão, luta pela ampliação de vagas no céu. Bom, as pessoas falam, têm a clareza de vir aqui então agora e falar que o DCE não esteve presente nesses espaços. Parem agora, assumam isso, não teve. Mas acabou de falar aí citou um monte de coisa aí que aparentemente o DCE fez aí. Mas eu acho que você que entrou nessa chapa, você deveria conhecer a própria história.
do coletivo aí que está colocado aí como o nome aí Outros Outubros Virão. Esse grupo aí ele foi formado aí no período aí do 2000, 2002, o coletivo Domínio Público. Foi a época que o PT ele teve um boom aí no cenário político nacional, ganhou eleições parlamentares aí, depois elegeu o Lula e tudo mais. Foi a época do PT no movimento estudantil. Depois disso, que o PT ele começou a mostrar sua política de capitulação diante da burguesia no movimento sindical, no movimento estudantil em geral, que começou todo o processo de desmoralização de todas as entidades por eles controladas, inclusive aqui do nosso DCE. Depois a gente teve destituição desse mesmo grupo aí sob nome de formação pública. Depois esse grupo se dividiu aí, montou a chapa Primavera dos Dentes, que não fez nenhuma atividade política séria numa luta contra a privatização do ensino aí, nesse ano aí e tudo mais. Então assim, tem um grande histórico aí que a gente deveria abrir aí para todo estudante. Quando falam que não houve nada no movimento estudantil, acho que não é um desrespeito com as pessoas que estavam aqui e fizeram história do movimento estudantil. Acho que no movimento estudantil aconteceu várias coisas, como o Sérgio citou, que pode sair da paralisação do IG, pode citar várias coisas que aconteceram. Inclusive a gente tem fotos, e a gente está montando um arquivo com os cartazes, com boletins, inclusive boletim de centros acadêmicos, falando sobre as coisas, boletim do Caixa, falando sobre as coisas, a avaliação da gestão do Caixa, do DCE. Então tem várias coisas. Eu acho que quem quiser procurar, pode procurar a gente está montando esse arquivo para provar que muita gente aqui fez história do movimento estudantil e é um desrespeito com essas pessoas. E aqui não é só que falando do DCE não, que eu acho que o DCE teve presente sim, em vários momentos, né? Eu não fui do DCE todo esse tempo, mas o DCE teve presente sim em vários momentos. Mas é resgatar a história de muitas pessoas que perderam aula e construíram o movimento estudantil. E outra coisa que eu queria dizer é que o menino falou da greve do ano passado. A greve do ano passado não tinha DCE, a gestão do DCE acabou em maio, né? E aí é só colocar que ele ia fazer uma crítica à greve do ano passado, mas no ano passado não se remete